Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se sentar. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas dos seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse-lhe paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite a respeito do perdão, porque eu creio que o perdão é um dos caminhos para a libertação da alma, é um dos caminhos para a libertação do ser. Eu, durante um bom tempo, eu estive no meio de um bocado de gente, desde quando eu era garoto. Eu ia para a igreja e eu convivia no meio das pessoas, eu participava de ensaios, eu participava nas igrejas de escola dominical, eu participava na igreja de coral. Os pastores separavam coral, tenor, baixo, contralto, etc. E eu estava ali, eu não sabia fazer quase nada, mas eu estava ali assistindo, vendo. Não participei muito, mas o suficiente para me aprender algumas coisas. Eu já estive no meio sentado no meio, junto com os pastores, participando de palestras,
assistindo culto, no meio de multidão de gente. Já estive por detrás dos bastidores, junto com os pastores, com os evangelistas, com os missionários, os preleitores, e etc. E esses lugares, para mim, a maioria das vezes, esses lugares, para mim, foram os lugares mais constrangedores que eu já participei da minha vida. Onde a gente senta e não consegue soltar os ombros, a gente fica apreensivo, porque parece que tem sempre alguém te olhando. Alguém olhando de baixo para cima, ou meio de canto de olho, e aí você fica meio apreensivo. Eu acredito que um dos sistemas que mais oprime e mais constrangedor que existe no mundo é a religião. Eu acredito que não existe um sistema mais opressor e mais constrangedor do que a religião. A religião impede a gente de ser quem nós somos, de verdade. A religião, ela impede a gente de sorrir, de ficar preso, trancado. E quando a gente está numa festa, num jogo de futebol, a gente consegue sorrir, a gente consegue brincar, a gente consegue respirar. E às vezes, quando você entra num ambiente religioso, você não consegue sorrir, porque parece que tem alguém te vendo, e tem mesmo. Tem um monte de olho te olhando, te enxergando, te analisando, te observando, te medindo, colocando uma trena em você, e vendo qual é a porcentagem da tua qualidade, qual é o tamanho do seu conhecimento, e fazendo análises. Isso é horrível. Por que eu estou dizendo isso? História que a gente acabou de ler, história que nós lemos, a Bíblia diz que havia um moço, havia um rei, que resolveu prestar conta, ou resolveu chamar os servos dele para prestar conta para ele. E aí ele começou a pedir conta de cada um deles. E quando chegou em um deles, diz a Bíblia que quando foi pedido conta, esse moço falou: Senhor, eu não tenho como te acertar o valor que eu te devo, a dívida é muito alta. Diz a Bíblia que o Senhor, esse rei, chamou os seus algozes, os seus servos, seus conservos, falou: leva ele, prende ele. E aquele moço correu e, ajoelhado, suplicou a ele, disse: Senhor, pelo amor de Deus, perdoa a minha dívida. O rei havia dito: leva ele, leva a sua família, leva os seus filhos também, coloca ele na cadeia, prende ele, até que ele pague a dívida que ele está devendo. E esse moço, de joelho, suplicou: pelo amor de Deus, não faz isso, tem misericórdia de mim, perdoa minha dívida, meu filho, minha esposa, eu não tenho condição de te pagar, me dá um tempo e tudo eu te pagarei. Diz a Bíblia que aquele moço, movido de compaixão, o rei olhou para aquele moço que tinha uma dívida alta. Era alta a dívida que ele tinha, não era pequena não. Presta atenção nisso, irmão. O rei, movido de íntima compaixão, as vísceras se moveram, as entranhas dele se moveram. Ele disse assim: tá bom, vai. Aquele moço virou as costas e foi embora. E no meio do caminho, ele viu alguém que tinha uma dívida com ele. E quando ele olhou de longe, ele disse: ah, tá, vem aqui, rapaz, vem cá, vem acertar, eu quero acertar aquela dívida que você me deve. Você lembra que você me deve? Diz a Bíblia que ele pegou no colarinho do outro, no pescoço, e queria estrangular ele. Paga o que você me deve, paga o que você está me devendo agora. E com um desejo de